sair, ele já está sumindo. Pastor Alexandre Macedo, né? Alexandre Macedo e sua esposa Patrícia. Os dois pequenininhos, ainda não tem, Theo e Thales. Estão ali. Eu queria chamar aqui à frente, por gentileza, pode vir aqui. Eu queria chamar aqui o nosso diretor. O diretor não olhe para ele assim, não. Fique desconfiando do perfil assim, não. Mas é esse camarada mesmo, viu? A velha guarda aqui disse assim: ó, pastor, nós estamos já há muitos anos. Isso foi da comissão desse ano, né? Tem uns ali de cabelo branco, outros aí, né? Pastor, nós já fomos. Nós fomos muitos anos de diretor, agora tem que botar um novo e tal, aí sangue novo. Ó, vocês têm alguma coisa em comum, todos dois, ok? Começando esse ano, todos dois aqui no ministério. Então aqui é o Jânio, conhecido como Janonino, né? O rapaz ali que deu o sobrenome dele, Janonino. Mas aqui é o Jânio, sua esposa está ali. Ué, estava ali agora. Foi arrebatada, estava nesse instante aqui. Nesse instante já estava ali. Foi. Dá para conhecer a esposa dele. Né? E aqui é o Jânio, ele está na direção. Eu tenho um tesoureiro ali. Olha, se chamar de Antônio, ninguém sabe quem é Antônio, mas chamar Russo, o pessoal sabe. Já ter chamado o Antônio, quem é Antônio? Não é um Russo. Não, chamado Russo. E aí é o nosso tesoureiro. A secretária que a mulher dele então, sumiu ali, não sei para onde foi. Está vindo ali com as crianças. As crianças, acho que ela foi chamar para mostrar, conhecer o pastor. Gente, é o seguinte, ó. É uma alegria a gente saber, porque eu conheci ele lá nos concílios, assim, durante o ano, mas assim, é rápido, a gente não conhece. E ele chegou essa semana, quarta-feira? Não, terça-feira, debaixo daquela chuva, não sei se você tem terça-feira, tem uma chuva tremenda, foi uma recepção ali em Paraguaçu, e o pastor cheguei debaixo de uma chuva. Aí ele disse assim, chuva de bênção. Aí na quarta-feira, irmão, nós sempre vai ver em casa. E eu confesso, eu estava apreensivo, porque eu achei que ele ia sofrer para encontrar casa. Porque não é tão fácil conseguir. O ano passado eu tentei conseguir, não foi fácil. Irmão, na quarta-feira mesmo, ele tinha escolhido a casa, já tinha mandado foto para a mulher, e a mulher já disse, não quero essa casa, aquela outra, ele vai a outra. Escolheram casa, irmão, olha o luxo, irmão. Esse aqui que mexe com casa sabe disso. Não é um luxo. Quarta-feira tem que escolher. Filha da parte, dá uma casa alugada. Pensa, irmão. Ninguém diz amém, não? Aí, irmãos, eles estão aqui. Eu tive quarta-feira à noite lá na Brasilândia, no lá, não é? Eu levei nas igrejas para ele conhecer, ele veio aqui, tirou foto aqui na frente e tal. E aí a secretária, a esposa do Xandri. Dani, gente boa. Mas tu sabe quem é? Essa aqui, ela conhece a tua mãe lá. Nós fomos na quinta-feira lá, estava lá, ela conheceu a tesoureira, não, a Fátima, conheceu a mãe dela, né? E eu já andei com o vestido com ele, já apresentei todos os anciãos e diretores, e alguns lá na secretaria não estavam, mas estava a Fátima, estava a secretária, já apresentei para cada líder de igreja. Aqui eu estou apresentando pessoalmente aqui para todo mundo. Ele já conhece essa maneira das igrejas. Fizemos um rodízio de todo, quarta, quinta e ontem. E hoje ele vai pregar aqui. Daqui a pouco ele vai lá, volta para. Hoje à noite, né? Você volta. Amanhã ele tem compromisso lá em Campo Grande. Entra em férias na terça-feira, na quarta, né? E logo, dia 13 de janeiro ele já está aqui, assumindo. Tá bom? E no dia 17 é meu último dia aqui. Dia 17 é meu último dia aqui. No dia 18, já conversamos, ele mesmo que pediu, eu saio dos grupos, não sou mais pastor de vocês, ele entra no grupo, tudinho. Ele fala, pastor, pode deixar aqui daqui para frente e agora comigo. Olha que bênção. Eu quero fazer uma oração para ele, pedir para a igreja ficar em pé. Não vai ser, eu já estou aqui embora, que eu vou fazer a Santa Ceia em Brasilândia. E aí vai ficar falando, vai apresentar mais um pouco as coisas, vai conversar um pouquinho com vocês. Não esquece do horário. Ali é o horário brasileiro já, viu? Quando é 10 horas, 10 mais ou menos aqui, tá? O ancião de lá vai vir buscar o Tata, vai vir buscar aqui. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, que bom estarmos aqui, podendo ter o privilégio
de passar o bastão para o teu servo. Ó Deus, que maravilha, Senhor. Tua obra no trabalho. Enquanto alguns saem, outros chegam e a obra não para. Aqui está esse homem que já foi aprovado por ti. Já tem sido recomendado para a tua igreja, mais grande, na sua administração, para estar aqui como pastor dessa igreja, assim conforme tu deseja e o tempo que assim deseja. Abençoe a ele, sua família, esposa, filhos, e o ministério que ele vai fazer aqui seja ricamente abençoado. Da mesma forma que foi recebido, que ele seja também recebido por essa igreja, com esse carinho e amor que tivemos aqui o tempo que passamos. Amém. Da tua paz e sabedoria, em nome, por amor de Jesus. Amém. Muito bem, então aqui, ó. Aqui está o vosso pastor agora, viu, irmãos? Esqueça esse bigode aqui, esquece mesmo. Olha com ele aqui. Teve alguém que eu fiz isso numa igreja aí, teve um que disse assim, pastor, eu não gostei desse negócio de esqueça não, porque eu não vou esquecer não. Vamos lá na salinha? É contigo agora. Já. Tá bom? Gente, o restante sábado feliz, tá? Eu ainda estou aqui. Essa semana eu viajo, só volto sexta-feira. Mas se alguém quiser alguma coisa, pode entrar em contato com o WhatsApp até o dia 17. 18 é com ele, né? Bom dia, queridos irmãos. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui na igreja do Jardim São Francisco, né? É isso mesmo. Igreja bonita. Estou percebendo aqui que nós estamos já avançando boa parte da nossa construção. Isso é uma bênção de Deus. E essa igreja vai continuar cada vez mais cumprindo a missão desse lugar. Amém, queridos? Muito feliz de estar com vocês, emocionado. Hoje é um dia especial para mim, né? Estamos aí sendo apresentados, eu estou feliz demais. Aqui, meu nome é Alexandre, certo? Aqui está minha esposa, a professora Patrícia, e aqui está o Thales e o Theo. Eu sou de Goiás, eu nasci no estado de Goiás. Tem alguém que é de lá? Então, eu nasci em Goiás, mas eu fui criado na beira do Rio Araguaia, na cidade de Cocalinho, no Mato Grosso. Então, eu nasci em Goiás, criado ali no Mato Grosso, né? O meu pai e minha mãe moram lá no Mato Grosso até hoje. E Deus foi conduzindo a minha vida de uma forma bastante interessante para que eu chegasse até aqui no dia de hoje. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência, história com vocês. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui acredita e crê em milagres? Levanta a mão aí. Olha, todos nós, amém? Amém? Acredita e crê em milagres, louvado seja Deus. A minha história de vida, infelizmente, não é muito feliz, mas Deus tem o poder de transformar caminhos tortos em caminhos corretos. Ele tem o poder sim de pegar uma pessoa e mudar a vida dela, transformar, erguer, colocar digno diante de Deus. A minha família não é adventista. O meu pai e a minha mãe, quando se conheceram numa situação de vida muito difícil, bastante difícil. O meu pai começou a usar drogas quando tinha 14 anos de idade. Minha mãe tinha 19 nessa época, também era usuária de drogas. E nessa vida deles se encontraram. E ela ficou grávida. E ela não aceitou a gestação. Tentou o aborto 4 vezes. Vocês conhecem, não sei se aqui no interior do Mato Grosso do Sul tem essa expressão. Vocês lembram daquelas mulheres que eram chamadas de benzedeiras? Vocês lembram? E aí as benzedeiras faz um monte de trabalho, né? Um deles, lá no Cocalinho, elas faziam aquele chá abortivo, aquela erva abortiva, né?
pegava umas 3 folhas e socava no pilãozinho, colocava água e bebia. Não tinha gestação que suportasse. Minha mãe fez 3 vezes e não deu certo, graças a Deus. Aqui estou, né? Graças a Deus. Deus tinha um propósito na minha vida, da mesma forma que tem na sua vida também. Aí ela foi para uma clínica em Goiânia tentar fazer o aborto na clínica. Aplicou uma injeção que é bem forte, não deu certo. Amém? Gestação continuou. Quando eu nasci em Britânia, Goiás. Minha mãe não aceitou e falou: olha, não vou criar, não quero, fruto de uma situação difícil. O pai dele é usuário de droga, não tem responsabilidade. Meu pai tinha 15 anos de idade quando eu nasci. Meu pai fez 46 agora, eu tenho 31. E aí eu fui criado pela minha avó, mãe do meu pai. Foi ela que pegou no colo e falou: eu vou criar. E aí eu fui morar no sítio. Tem aqui que foi criado no sítio? Ó, temos aqui alguns. E no sítio, desde cedo, eu acompanho meu avô plantando milho, plantando mandioca, cuidando do gado, tirando leite. Aprendi a tirar leite, acordar 4 horas da manhã, tirar leite. Tem alguém que já aprendeu a tirar leite? Olha, alguns aqui, né? Eu tirava leite, né? Aprendi a andar a cavalo, a tirar leite, marcar, vacinar, capinar, gradear de trator. Tudo isso a partir dos 7 anos de idade. Eu já trabalhava com meu avô no sítio. Fui criado com ele ali e foi uma das maiores alegrias da minha vida. Até os 12 anos, 11 para 12 anos, eu fui criado no sítio. No sítio. E meu pai estava lá, né? Só que meu pai naquela vida, né? Você sabe que quem usa droga é difícil a vida. Infelizmente acabou com a vida dele. Minha mãe casou, né? Ela não foi casada com meu pai, ela se casou, mas antes do casamento teve um namoro e a minha irmã veio, tem uma irmã de 29 anos, e aí depois ela se casou de fato, e aí teve um outro filho. Nós somos 3 irmãos. Eu tenho uma irmã de 29 para 30 anos agora, um irmão de 22 anos e eu de 31 anos. E a minha irmã mora lá, já é casada, tem filho, né? Mora lá no Mato Grosso. Meu irmão também tem filho, mora lá no Mato Grosso também. A minha irmã, o meu irmão, a minha mãe mora em Água Boa, no Mato Grosso. Você pega ali Barra do Garças, Nova Chavantina e chega a Água Boa, certo? Alguém já foi para aquela região? Conhece aquela região? É por ali que é a família. Estou indo para lá de férias. Inclusive sábado que vem eu vou estar lá, na igreja lá, né? E ali que eu tive os primeiros momentos da minha vida. Quando chegou um momento, eu fui morar com a minha mãe na cidade. Saí do sítio pensando que as coisas iriam melhorar, no bom sentido. O que aconteceu? Não melhorou. Eu saí da casa do meu avô ali, do meu pai, que tinha essa questão de droga. Quando fui para casa da minha mãe, tinha droga, prostituição e bebida alcoólica na família. Minha mãe com o padrasto e os amigos deles. Irmãos, eu nasci e convivi no meio disso. Não sei qual é a realidade da sua vida, mas eu nasci e convivi no meio disso. Agora Deus me preservou de tudo isso, porque eu nunca participei disso. Glória a Deus. Parece que eu sentia, eu sentia que Deus estava me protegendo. Amém. Que Deus tinha um propósito na minha vida. Um belo dia, aconteceu uma briga muito grande lá em casa, eu me lembro. Isso foi um dia de sábado. E quebraram tudo. Você sabe quem está bêbado e drogado? Vocês sabem como é, sabe? Quebrou tudo, quebrou as coisas de casa, cozinha, jogou. Lembra naquela época tinha a estante de ferro, mas tinha os vidros, né? Lembra que usamos muito no passado? Hein? Quebrou aqueles vidros, tudo, jogou televisão, acabou com tudo. E aí saíram para beber mais. E eu fiquei em casa. Eu tinha 12 para 13 anos nessa época. O que aconteceu?
eu fiz uma oração para Deus. Falei assim: Senhor, eu não quero conviver com isso. Eu não suporto mais vivenciar e presenciar essas coisas. Me tira daqui. Mostra para mim algo diferente. Olha, irmãos, eu não ia à igreja, tinha contato com a igreja, fiz uma oração. Quando eu terminei de fazer a oração, queridos, bateu palma lá em casa. Quando eu abri a porta, eram 2 desbravadores. Entregou um folheto para mim bem assim: a esperança é Jesus, participe da semana do Calvário. Amém? Amém. Eu olhei aquele convite, naquele dia ia começar sábado à noite a semana do Calvário. Então o clube de desbravadores iria fazer essa encenação do nascimento e morte de Cristo, né? Uma programação bem especial com a igreja. E eu fui lá, participei pela primeira vez, fui muito bem recebido na igreja, sabe assim, um amor, um abraço assim carinhoso, e eu comecei a gostar demais. Participei naquela semana, o diretor do clube chegou e falou assim: você quer estudar a Bíblia comigo? E aos 13 anos de idade eu comecei a estudar a Bíblia, e já comecei a frequentar a igreja também. Queridos, a partir desse momento foi difícil. A família começou a perseguir de forma ferrenha minha vida. Perseguição. Com 13 anos de idade comecei a sentir as perseguições. Mas eu me mantive firme com a graça de Deus. Amém? Me mantive firme. Tomei a decisão pelo batismo. A família foi contra, ninguém aceitou, minha mãe não deixou eu batizar. Aí eu mudei de cidade, morava em Nova Nazaré nessa época, mudei para Cocalinho, para Água Boa. É a cidade maior e era 7 distritos, igreja maior, um clube de gravadores maior. Fui para lá. Fui muito bem recebido. Me abraçaram, o ancião da igreja era diretor dos gravadores. E eu continuei estudando a Bíblia, comecei a ir para frequentar pequeno grupo. E foi uma bênção. Eu já tinha a decisão de ser batizado, já tinha tomado a decisão. Mas a família continuava contra. Até que um dia, depois que o ancião foi expulso lá de casa 3 vezes, tentando preencher minha ficha, mas ele não desistiu de mim. Amém? Glória a Deus. Não desistiu de mim. Deus não desiste dos seus filhos. Não desiste. E você que está sentado aqui, presta atenção: Deus não desiste de você. Aleluia. E você que tem parente que não é adventista, que tem vivido em dias difíceis, não desista de orar por eles. Vamos continuar orando por eles, e nós vamos visitar cada um deles. Eu quero visitar aqui todos que têm parentes que não são adventistas. Vou visitar um por um, levar a mensagem de esperança e fazer o apelo para que venha para a igreja adventista, para que entre dentro desse tanque, e nós vamos inaugurar ele em nome de Jesus. Amém? Vamos inaugurar. Quero ver quem vai ser o primeiro a ser batizado aqui. Na realidade já foi inaugurado. Sim, não com caixa d'água, né? Isso, nós vamos terminar e aí ele vai ser inaugurado com uma linda festa aqui nessa igreja. Amém. Amém? Fui batizado. Com muita dificuldade fui batizado. Em 2006, eu já tinha 2 anos que era adventista, frequentando a igreja com todos os costumes. Fui batizado. Já estava difícil a perseguição, agora aumentou muito mais depois do batismo. Queridos, com 13 anos eu participava do clube dos gravadores. Eu senti no coração o desejo de ser pastor. Dentro do clube dos gravadores tem um cargo de capelão, e eu era capelão do clube. E o que o capelão faz? Estuda a Bíblia com os colegas, ora com os amiguinhos, com os gravadores, visita as casas. E ao ter contato com essas atividades, eu senti o desejo no coração de ser o ministro da palavra de Deus, missionário. Eu falei: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? E Deus foi confirmando dia a dia. Me batizei e as dificuldades começaram a aumentar demais. E eu tinha o sonho de ir para o colégio adventista, estudar, se preparar, né?
E a família toda contra. Porque assim, o povo não vai para a igreja, o povo não sabe o que é religião, então eles não entendem. E minha mãe falava bem assim, mas minha família toda, né? Minha mãe são 11 irmãos. Queridos, quantos natais, Natal, festa de ano, Natal, Ano Novo, sabe assim, ó, os 11 irmãos da minha mãe, os filhos deles, que são meus primos, rirem da minha cara. Eu nunca me esqueci um dia, teve um dia de Natal, lá em Cocalém, estavam os 11 irmãos da minha mãe, e eu, sábado de manhã, o que eu fiz? Levantei, tomei o café da manhã, né, chá de cidreira com bolinho de chuva que a minha avó fazia, comi, vesti a roupa social, eu tinha 16 anos, e fui para a igreja que é na mesma rua da casa da minha avó, lá em Cocalém. Os meus parentes amanheceram o dia bebendo. E naquele dia eu fui fortemente humilhado. Aí, ó, só quer saber de igreja aí, ó. 16 anos de idade, só quer saber de igreja. Não faz outra coisa, só quer saber de igreja. Olha aí, parece um pastorzinho. Aí para social, né? Eu levo para uma calça preta e uma camisa social verde. Olha, e começava dando risada de mim porque eu estava indo para a igreja. Aquele grupo todo, o único que não bebia, não fumava e nem fazia outras coisas. Eu fui para a igreja com a cabeça baixa, assim, triste. É esse tipo. Mas Deus foi me dando força. Até que um dia minha mãe falou bem assim: ou você desiste dessa ideia de ser pastor e ser adventista, ou aqui em casa você não vai viver mais. Eu vou te expulsar daqui. Eu tinha 16 para 17 anos. Fui para a igreja, sábado de manhã. Quando eu voltei, era umas 5 horas da tarde, mais ou menos, porque teve ensaio do coral, né? Participava do coral. A minha mãe falou assim: você não vai ficar mais aqui. Pegou minhas coisas, jogou tudo no meio da rua e me mandou embora de casa. Fui expulso de casa por causa da fé e a ideia de ser pastor. Queridos, uma mãe fazer isso com a gente é difícil. É difícil. Peguei minhas coisas, eu já era diretor associado do Clube dos Bravadores, aos 16 anos, eu já era diretor associado. Eu tinha a chave da sede do clube. Catei minhas coisas, fui para a sede do clube. E era em torno de umas 7, 8 da noite, eu peguei minha Bíblia e falei chorando para Deus: Senhor, agora eu estou sem lar, não tenho casa, não tenho família. Fala comigo agora, Deus. Acalma o meu coração. Eu estava de joelhos com a Bíblia na mão. E quando eu abri a Bíblia, apareceu um texto. E eu quero ler com vocês agora o Evangelho de João, capítulo 14. Abra isso aqui. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 1 em diante. Esse texto, vocês sabem que é uma mensagem de consolo para os discípulos. Por quê? Se a gente ler o capítulo 13 de João, você vai ver que Jesus estava falando para os discípulos assim: olha, é chegada a hora, eu vou ser morto na cruz, eu vou embora, eu vou para o céu, sentar à direita do Pai, mas antes vai acontecer o sacrifício. Então os discípulos, quando viram essa mensagem, ficaram desconsolados, ficaram tristes e abatidos. E aí no capítulo 14, Jesus deixa uma mensagem de esperança e conforto para os discípulos a partir do versículo 1. Diz assim o texto: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém, queridos? Amém. Quando eu estava de joelhos orando com a Bíblia na mão, eu escutei Jesus falando no meu coração. Eu escutei Jesus falando assim: ó, Alexandre, não se turbe o vosso coração. Não precisa ficar desanimado.
Eu sou teu pai, você tem a mim como família. Eu estou preparando uma casa para você lá no céu. Lá, você vai para lá e não vai sentir mais dor, nem choro, nem pranto. Lá você vai ter uma casa e uma família. Não fique triste, Alexandre. E naquele momento, ao ler esse texto, eu me senti profundamente tocado e consolado naquele momento. Amém, queridos? Quando aconteceu isso, eu consegui uma bolsa para estudar no colégio IABC, lá perto de Anápolis. E eu fui para lá estudar como industriário, né? Como bolsista. E eu fui trabalhar em todos os setores. Trabalhei em todos os setores do colégio. Trabalhei na marcenaria, trabalhei na jardinagem, cortando grama, trabalhei na vacaria, tirando leite de vaca, trabalhei na cozinha. E na cozinha trabalhei um bom tempo lá, lavando prato. Eu me lembro até hoje. Eu lavava 450 pratos, 450 copos, 450 facas, 450 colher e 450 garfos. Todos os dias, na mão. Agora tem máquina, né? Mas era na mão. E tinha que ser rápido. Depois eu trabalhei no conservatório musical, como monitor de residencial. Fui diretor do Clube dos Bravadores dentro do colégio, quando eu era estudante. E eu passei 2 anos no IABC, foram os anos maravilhosos da minha vida. Terminei o ensino médio e eu fui para colportagem. Colportei. Tem aqui que já participou da colportagem? Ninguém ainda, né? Ministério da Página Impressa, onde homens e mulheres de Deus se levantam para ser missionários, vendendo livros de casa em casa, livros de saúde e livros sobre a Bíblia, Espírito e Profecia. Terminei a colportagem aquele ano, fui para um ano em missão. Você sabe o que é um ano em missão, né? Onde os jovens vão para um lugar para fazer trabalho missionário durante um ano. E eu fui servir na região de Brasília, na cidade de Goiás, chamada Mambaí. Ali plantei uma igreja. Terminou, fui para a colportagem de novo. E lá conheci a minha esposa. Amém? Conheci minha esposa na colportagem. Começamos a namorar. Aí não aguentei a distância, ela é da Bahia. Catei minhas trouxinhas de roupa e ó, Feira de Santana. Fui trabalhar como obreiro bíblico na cidade onde ela morava, para ficar perto. Aí fui obreiro bíblico, evangelista, plantamos igreja ali na cidade de Feira de Santana. Fiz o vestibular de teologia, me casei e fui para a faculdade. Eu já fui para a faculdade casado. Nós nos casamos com 21 anos de idade. Eu tinha 21 anos, ela também, nossa diferença é de 9 dias somente de idade. Nós nos casamos em Feira de Santana no ano 2012. Esse ano completamos 10 anos de casado. Eu fiz o vestibular de teologia e passei. Fui para a faculdade casado, fiz a faculdade lá na Bahia, em Cachoeira, na Bahia. 5 anos de muita dificuldade, queridos, porque a família não apoiava. E eu e minha esposa, ela estudando pedagogia e eu teologia. Queridos, nós tivemos que ralar muito, trabalhar muito, mas vencemos. Amém? Nesse período da faculdade, nós paramos a faculdade 1 ano e fomos servir como missionários no Peru. E eu e minha esposa, trabalhando na missão sul-oriental do Peru, na região de Cusco, plantando novos clubes de desbravadores e aventureiros jovens naquela região. Terminamos ali 1 ano como missionários e voltamos para o Brasil e terminamos a faculdade. Quando eu me formei, no ano de 2017, nós fomos trabalhar no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, como professor de ensino religioso e obreiro bíblico. Nós plantamos uma igreja primeiro no interior do Rio Grande do Sul e voltamos para a capital para ser professor de ensino religioso. Aí eu fui para a educação. Tem alguém que é professor? Você é professora? Ontem eu me despedi do grupo da educação. 5 anos na área da educação. A minha esposa também é professora. Está terminando a faculdade de pedagogia, mas já está atuando na área há muitos anos. Terminando lá o projeto no Rio Grande do Sul, eu fui transferido para Nova Andradina para ser professor
e capelão da Escola Adventista de Nova Andradina. Todo mundo conhece Nova Andradina, né? Perto daqui. Fiquei lá 1 ano e meio. Inclusive, trabalhei junto com o pastor Lucas Rosignoso, que foi pastor de vocês. Está em Caldas agora. Isso, está em Caldas. Lugar ruim, né? Caldas. A gente foi lá visitar ele em outubro. Lugar ruim. Falei para ele, ei amigo, Ruim lá. ruim demais. Lugar turístico, né? Tem vários parques aquáticos lá. É uma bênção. Está lá em Caldas Novas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o pastor Lucas. Uma bênção de Deus. Pena que foi na época da pandemia, né? E as igrejas estavam fechadas. Então a gente não conseguiu desenvolver tudo que a gente sonhava em desenvolver juntos ali. Porque quando eu cheguei em Nova Andradina em 2020, o ano todo de pandemia, e fiquei um período em 2021 também. Aí eu falei, poxa amiga, a gente tinha tanto sonho para trabalhar juntos aqui. Eu e o pastor Lucas fizemos visitas, chegar na casa das pessoas, ficar só na calçada, não podia entrar. A pessoa de máscara, eu de máscara aqui do lado de fora, e eu e o pastor Lucas orando pelos irmãos da igreja do lado de fora do portão. Fizemos isso algumas vezes, né? E aí a igreja parcialmente aberta, parcialmente fechada, os irmãos mais idosos com medo de vir. A gente teve que fazer Santa Ceia nas casas com os irmãos, mas foi uma experiência maravilhosa morar em Nova Andradina. E aí depois eu recebi a transferência com uma missão de plantar uma nova igreja lá na cidade de Carapó, perto de Dourado. Vocês conhecem? Lá só tinha uma igreja. Agora tem 2 igrejas, porque a outra igreja eu tive a oportunidade de plantar lá o ano passado com a minha esposa. Foi uma benção. Batizamos 18 lá na cidade, em 5 meses de trabalho. Aí o presidente falou assim, agora você vai para a educação adventista. Aí eu voltei para a educação adventista e fui para Campo Grande. E fiquei em Campo Grande 1 ano. 1 ano em Campo Grande. Apesar de ser o meu primeiro distrito, queridos, eu já vivencio a obra, trabalhando como pastor auxiliar, obreiro bíblico, evangelista, já fui ancião de igreja, sou ancião ordenado há um tempo. Por ser o primeiro distrito, mas eu já tenho aí uma experiência na obra, trabalhando em vários lugares, né? Inclusive lá em Campo Grande, sendo pastor de escola, eu também era pastor de uma igreja lá chamada Igreja do Oliveira 3. Eu era ancião lá. Você conhece a Igreja do Oliveira 3? Fui ancião esse ano lá, inclusive amanhã será o dia de despedir deles, né? Ali o pastor Antônio Mário está jubilando, está se aposentando. Inclusive mandou um abraço para vocês, viu? Vocês conhecem o pastor Antônio Mário, né? Mandou um abraço ao povo de lá, é uma bênção. Eu já fui lá algumas vezes, aquele povo é uma bênção, manda um abraço para eles. E ele está jubilando junto com o pastor Adércio, né? O pastor Adércio, o pastor Antônio Mário e o pastor Vanderlei Pesco. Esses 3 pastores estão aposentando, né? Estão jubilando, e vai ter a cerimônia muito bonita de jubilação deles agora em janeiro, lá em Campo Grande. Vai ter uma linda cerimônia de jubilação. Queridos, eu agradeço a Deus por ter conhecido o pastor Adércio. O pastor Adércio tem uma experiência. Conheci as igrejas do distrito, ele me passou, conversamos muito. E eu louvo a Deus pelo trabalho que ele fez aqui. O que eu vou fazer? Eu vou continuar o trabalho e o legado que o pastor Adércio realizou nessa igreja. Vocês podem tenha certeza disso. Eu vou continuar o trabalho. E louvo a Deus pelo trabalho que ele fez aqui. Um homem de Deus consagrado, que se doou completamente pela obra. 35 anos de ministério. Queridos, pouquíssimos conseguem chegar na aposentadoria como pastor. Pouquíssimos. E se o pastor Adércio chegou, é motivo de muita alegria. Louvado seja Deus. Eu fiquei 5 anos trabalhando como contratado da igreja, eu não era obreiro. O ano que eu me formei foi o ano que formaram 388 pastores. E foi um ano difícil, um ano que a questão financeira não estava boa no país. E a igreja, dos 388, dos 4 seminários de teologia, somente 88 foram admitidos na obra. 300 foram dispensados porque não tinham local de trabalho. E eu fui um desses 300. Fui dispensado, não tinha. Eu bati o joelho no chão e falei: Senhor, se o Senhor tem planos para mim na obra, o Senhor vai abrir portas onde não existe. E Deus abriu, queridos. Deus confirmou o meu chamado. Fui trabalhar no Rio Grande do Sul, mas eu não tinha credencial ministerial. Eu não tinha licença ministerial. Era só um contrato.
E quando eu estava em Carapó, terminando o evangelismo, eu recebi a ligação do pastor Fernando Rios. Vocês conhecem, né? Que era o nosso presidente. O pastor Fernando Rios me ligou e falou assim: Alexandre, tudo bem? Isso era 9h30 da noite, irmão. Você imagina um presidente vai te ligar 9h30 da noite? Ou é uma coisa muito boa, ou é uma coisa muito ruim. Aí quando eu peguei o telefone e pastor Fernando Rios, eu comecei a me tremer todinho. Falei, Senhor, o que aconteceu, meu Deus? E Alexandre, tudo bem? Tudo. Como é que foi o evangelismo em Carapó? O pastor foi bênção. Batizamos 18, a igreja está plantada, o evangelismo foi feito e já iniciamos o plano de discipulado. Aí eu falei, amigo, que bênção, eu estou sabendo que o evangelismo é uma bênção. Mas agora, Alexandre, eu tenho uma nova missão para você. Aí quando ele falou, aí que as pernas começaram a... ou eu vou ser desligado, ou ele vai me efetivar no ministério. Ele fala, pastor, estou pronto. Eu disse, amigo, a comissão ministerial, junto à comissão diretiva da associação, a mesa diretiva, votou hoje a sua admissão no ministério pastoral. A partir de hoje você é pastor oficial da igreja, a sua credencial está aqui na associação, pode pegar. Queridos, 5 anos esperando. Deitei no chão e chorei meia hora, porque eu lembrei das dificuldades que eu vivi no passado. Eu lembrei de tantas lutas que eu passei. Eu lembrei de quando eu fui expulso de casa. Eu lembrei das perseguições. Eu lembrei de tudo isso. Mas eu falei, obrigado, Senhor. Agora eu sei que o Senhor me chamou quando eu tinha 14 anos de idade. Resisti fortemente. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas a esperança está no meu coração. E eu aqui serei uma esperança para esse bairro, para a pregação do Evangelho. Eu tenho certeza que vocês têm feito um trabalho maravilhoso. Olha que a igreja está bem adiantada. Eu sei disso. O pastor Aderso falou para mim, ó, o Jardim São Francisco é uma bênção. Povo missionário que prega a palavra de Deus. Eu me coloco à disposição. Eu quero visitar, orar, fazer visita, orar, estudar a Bíblia com as pessoas, e nós juntos, como irmãos, comunidade, vamos apressar a volta de Jesus. Eu quero finalizar, já está dando 10 horas, então vou pregar nessa entrada. Veja bem, o pastor Aderso já comentou isso com vocês, vou só comentar aqui para a gente já ir para as férias com isso na mente. O ano que vem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia vai se levantar no mundo para pregar a última mensagem de advertência que esse mundo está precisando. Qual mensagem que é, queridos? Dos 3 anjos de Apocalipse 14, através do livro O Grande Conflito. Irmãos, vocês sabem como o livro O Grande Conflito foi escrito? Ela é um White, claro, né? Mas ela começou a escrever e o diabo fez de tudo para matar e destruir Ellen White, profetisa do Senhor, para escrever O Grande Conflito, que conta a verdade, escreve a verdade profética para os últimos dias. Ela ficou doente, uma parte do corpo paralisou da irmã White, e ela deitada na maca, ela pedia lá ao ajudante dela um papel, e às vezes escrevendo sem olhar, porque não dava conta. E ela ia escrevendo, ela só tinha só a 4ª série, a irmã White. E ela ia escrevendo o Grande Conflito, e o diabo tentando destruir de todo jeito. Ela escreveu, o livro foi publicado. Amém? Amém. O que a Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo vai fazer no ano que vem? A igreja vai distribuir 300 milhões do livro O Grande Conflito no planeta inteiro. Amém, queridos? Amém. E não é um livro condensado, não, é ele na íntegra. Não é abreviado nem condensado. É do jeitinho que a irmã White escreveu.
traduzidos em 80 idiomas. O Mato Grosso do Sul já comprou 660 mil livros. Amém, irmãos? Amém. A casa publicadora vai entregar em janeiro, lá em Campo Grande, 660 mil livros do Grande Conflito. Esse livro vai ser entregue. Cada pessoa de Bataguaçu, cada lar, cada casa vai receber a verdade inspirada por Deus dos últimos acontecimentos desse mundo. Amém? Amém. Agora tem um detalhe. O livro Grande Conflito fala a verdade. O livro Grande Conflito fala que o sábado é o dia de adoração, é um sinal de Deus. O livro Grande Conflito fala que o domingo não é de Deus, não é o dia santo. O domingo foi um dia instituído, né, como dia de adoração pelo ser humano, não por Deus. O Grande Conflito fala que o Papa é a besta do Apocalipse. O Grande Conflito fala que esses movimentos religiosos faz parte da grande meretriz que caiu por terra e se prostituiu. Então, queridos, vamos se preparar espiritualmente, porque agora a verdade será pregada em massa. Qual será a reação da população? Não sabemos. O que vem pela frente? Não sabemos. Mas a verdade vai ser pregada. Estejamos preparados para isso. O dia que nós vamos entregar será o dia do início da Semana Santa. No dia da Semana Santa, no impacto, nós vamos entregar o livro e o convite para a Semana Santa, Semana do Calvário. Isso vai acontecer em abril do ano que vem, de 2023. Eu quero cantar um hino com vocês, o último hino. Se tiver como colocar ali, é o 570, além do livro. E nessa manhã tem um convite especial para você. É o seu desejo nessa manhã tomar a decisão, se levantar como missionário, pregador da palavra de Deus, e é o seu desejo levar almas aos pés de Cristo. Levanta a sua mão. Amém. Contem comigo. Eu vou hoje à noite viajar para Campo Grande. Amanhã cedo o Theo tem investidura dos aventureiros. De manhã, vou fazer o encerramento lá do Clube de Aventureiros. Depois do almoço, a Igreja do Oliveira vai fazer uma despedida para mim, para o pastor Mário, né? Porque eu estou vindo para cá, o pastor Mário está aposentando. Então vai ter uma despedida amanhã à tarde, uma chácara. À noite eu vou viajar para um local onde vai ter a despedida e o pequeno grupo pastoral que nós temos. Domingo para segunda. Segunda-feira à noite nós temos um encontro de casais lá em casa, para o encerramento de um programa que nós vamos lançar aqui para vocês também. É uma rede de apoio para os casais. Nós já vamos pensando nisso. Quem é diretor do Ministério da Família aí? Está aqui o diretor do Ministério da Família? Ministério Pessoal, tem que... Certo. Nós vamos trabalhar juntos, tá? A gente vai conversar aí algumas coisas. E nós vamos segunda-feira, inclusive, encerrar lá na minha casa, né? O programa que a gente fez esse ano. Na terça-noite tem a confraternização e encerramento das atividades pastorais lá em Campo Grande. E no dia 14, que já é uma quinta-feira, estou de férias, mas tem a apresentação dos meninos no colégio, que é a cantata de Natal. Aí quinta-feira é o último dia, né? E sexta-feira, dia 16, eu viajo para Mato Grosso para passar ali uma semana e visitar meu pai e minha mãe e dar um apoio para eles. Porém, quando o pastor Adércio já sair daqui, eu já estou como pastor do distrito, mesmo de férias. Então, se tiver alguma emergência, né, podem entrar em contato. Eu vou respondendo na medida do possível, porque eu vou para algumas cidades lá que não pega telefone, eu vou para o sítio do meu avô. Mas na medida do possível, podem ir falando comigo. Eu retorno 13 de janeiro. A casa eu já consegui alugar, graças a Deus. Assim, está em processo de documentação, né? Mas eu já escolhi a casa. Avenida Mato Grosso, número 191. Certo? Naqueles condomínios lá que tem 4 casas. A quarta casa lá do fundo será a minha. Um lugar simples, mas que dá para receber vocês na casa, todo mundo, né? Para a gente fazer um pôr do sol, alguma coisa assim. Deus seja louvado. Estamos juntos.
Vamos trabalhar, avançar a pregação do Evangelho. E eu estou sentindo o desejo, conversei até com o pastor Adércio, eu estou sentindo o desejo de fazer um evangelismo de Semana do Calvário aqui. Amém. Amém? Amém. Nesta igreja. Vamos trabalhar com isso. Tá bom, queridos? Vamos cantar um hino 570 além do Rio em pé, para nós encerrarmos nesse momento. Eu sigo para a igreja central ali, para fazer a pregação lá também. Antes de sair para as férias, eu já vou deixar o itinerário pronto de janeiro, o itinerário pastoral de janeiro, para vocês já souberem para onde é que eu vou estar ali no início de janeiro, tá bom? Vamos cantar juntos? 570? Além do Rio. Cantemos juntos. Pastor, eu não sou batizado ainda aqui na igreja. Tem?
Vem cá, queria fazer uma oração para vocês. Vem cá, fica aqui do meu lado, vocês levantaram a mão. Vem cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O batismo é a confirmação de que... Você está com seu telefone aí? Tira uma foto. O batismo é a confirmação de que Jesus está falando bem assim para vocês. Vocês me aceitam como o único Salvador? Vocês querem morar comigo lá no céu? Vocês querem se preparar para isso, selar a vida com Jesus? Esse é o significado do batismo. Amém? Aí a gente estuda a Bíblia, ora e se prepara para essa cerimônia. O que eu vou fazer a partir de hoje? Minha esposa está tirando foto ali. A partir de hoje eu vou orar para vocês. Eu tenho um caderninho de oração. Vou pedir o Jânio para que mande para mim todos os nomes de vocês, porque eu tenho uma caderneta de oração e oro todos os dias. Amém? Muito em breve nós vamos ter o batismo com vocês aqui dentro. Amém. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque esta igreja tem cumprido a missão aqui nesse bairro. Tem levantado, tem sido uma voz de esperança. Obrigado, Senhor, porque a Tua obra continua, mesmo com as nossas limitações e dificuldades. A Tua obra continua. Aqui na frente, Senhor, vieram pessoas que não são batizadas, juvenis, adolescentes, jovens. Por favor, Senhor, o meu pedido e desejo é que o Senhor continue cuidando deles. Livra eles de qualquer perigo e mal, e que essa decisão seja confirmada no coração deles, e que muito em breve nós possamos ver eles entrando dentro daquele tanque e entregando a vida a Jesus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Chega mais perto. Esse aqui, todos os apelos ele vem. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. A gente faz falando por telefone. Eu vou sair de férias, mas em janeiro já estarei por aqui, tá bom? Eu vou passar o meu telefone para o irmão Jânio, que é o nosso diretor. E aí, se alguém quiser, viu, irmão Jânio, pode compartilhar meu número com eles, com todo mundo, tá bom? Beleza?